eles tratam daquilo que é essencial na família. Primeiramente, o casamento. E o verso 1 começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Gente, não basta apenas um rapaz e uma moça se gostarem, se amarem, terem bons princípios, uma boa formação e fazer uma festa bonita na cerimônia para ter um casamento feliz. O casamento feliz, ele precisa ter Deus como alicerce, Deus como edificador, Deus como protetor. Se nós construirmos o nosso casamento, a nossa família, apenas em cima dos nossos sentimentos, por mais nobres que sejam, a família pode não suportar. Queridos, é uma bênção poder partilhar com vocês nesta manhã, do Dia das Mães, a palavra de Deus. E eu quero convidar a todos para que abramos a palavra no Salmo 127 e o Salmo 128. Esses salmos deram título à liturgia do culto deste domingo. Então nós gostaríamos de nos deter um pouco neles. Salmo 127 e Salmo 128. Está escrito o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema os princípios para uma família feliz. O livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, na verdade é uma coletânea de livros. Ele foi categorizado em 5 livros. E é o livro que mais tempo se demorou para ser composto, porque aproximadamente se demorou 1100 anos para se escrever o livro de Salmos. E um exemplo clássico disso está aqui o Salmo 127, que é atribuído a Salomão, e o 126, que é um salmo pós-cativeiro babilônico. Se Salomão viveu, por exemplo, por volta do ano 1000 e pouco, o cativeiro aconteceu depois do ano 500, então só aqui você já está falando de 500 anos de um salmo para o outro. Mas há salmos de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Então, é um livro com vários livros, chamado Pentateuco da poesia, e se os livros da Bíblia falam a nós, Salmos fala por nós, porque ele é composto de louvor, de lamentos, de queixas, de exultação, dos momentos mais festivos e dos momentos mais dolorosos da vida. Esses 2 salmos que acabamos de ler, eles retratam a família e mostram para nós uma espécie de mapa para a família feliz. E antes de entrar
na exposição, eu queria fazer um diagnóstico do nosso auditório. Quantas pessoas estão entre nós aqui que são solteiras ou viúvas e desejam se casar? Tem alguém aqui dessa forma, solteiro? Está sonhando aí com casamento? Os adolescentes também, Pablo. É assim mesmo. Quantas pessoas que estão aqui nesse auditório têm filhos pequenos? Ok. Quantas pessoas nesse auditório que têm filhos já adultos ou até casados? Ok. Quantos nesse auditório aqui são avós? Ok. Todos vocês são contemplados nesses dois salmos. Para nós entendermos qual é o segredo para uma família feliz, eu convido vocês a examinarem comigo o Salmo 127, versos 1 e 2, porque eles tratam daquilo que é essencial na família. Primeiramente, o casamento. E o verso primeiro começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Gente, não basta apenas um rapaz e uma moça se gostarem, se amarem, terem bons princípios, uma boa formação e fazer uma festa bonita na cerimônia para ter um casamento feliz. O casamento feliz, ele precisa ter Deus como alicerce, Deus como edificador, Deus como protetor. Se nós construirmos o nosso casamento, a nossa família, apenas em cima dos nossos sentimentos, por mais nobres que sejam, a família pode não suportar as tempestades que vêm sobre ela. Há momento em que o sentimento pode estar andando na reserva, com o tanque vazio. Nesta hora, a aliança, o compromisso, o entendimento de que aquele casamento foi feito na presença de Deus, e Deus é o alicerce, Deus é o edificador e Deus é o protetor, é que sustenta o casamento nas horas de turbulência. É por isso que o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É preciso ter um cordão de 3 dobras, o marido, a esposa e o Senhor Jesus. Se não tivermos essa consciência da presença de Deus no lar, se nós não tivermos essa consciência de que a presença de Deus é a base, é o alicerce, poderemos construir sobre a areia, e a areia não suporta a chegada de uma tempestade. Esse é o primeiro ponto. Em quem vocês edificaram o casamento, a família de vocês. É preciso que Deus seja esse fundamento. Segunda área fundamental de uma família é o trabalho. Veja vocês que não estava nada programado com o sermão, mas a cerimônia que nós acabamos de ver aqui, formandos de um curso profissionalizante, retrata a importância do trabalho para a família. Olha o versículo 2 comigo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Deus não está aqui colocando o trabalho como algo irrelevante, desnecessário, mas Deus está orientando a respeito do trabalho. Porque quando dois jovens se casam, é bem verdade que parece que o mapa está mudando. Eu vou explicar. E eu não sou tão velho assim, mas na minha época, via de regra, a gente se casava com muito amor no coração e com grandes sonhos na alma, mas com o bolso vazio. Acho que com vocês deve ter sido diferente. Se construía juntos. Hoje a moçada está querendo casar com tudo pronto. Nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Porém, cuidado para que a sua estabilidade financeira não seja um alvo tão desejado por você, que você não tem tempo mais para Deus. Você gasta todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua concentração em ganhar dinheiro.
até achando que se você tiver muito dinheiro, seu casamento vai estar solidamente plantado. Não é verdade isso. Essa semana está circulando aí nas redes sociais, e Bill Gates, é isso mesmo? Está divorciando. Bom, se dinheiro segurasse casamento, ele podia viver casado 1000 anos. Dinheiro não é o fundamento principal de uma família feliz, embora ele é necessário. Então o que o texto diz? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Ou seja, o camarada está trabalhando mais tempo do que poderia ou até deveria. E mais, comer o pão que penosamente granjeastes. Ele não está nem saboreando o pão, ele está comendo o pão assim, correndo. Sabe que camarada que faz 20 minutos de almoço, que tem que voltar para o trabalho? E ele nem mastiga direito, ele nem digere direito, ele não descansa direito, ele não delicia direito na comida. Ele quer trabalhar, porque tem que ganhar mais, tem que fazer mais, tem que conquistar mais, tem que ajuntar mais. E de repente nós estamos acumulando e acumulando coisas, e a vida mais vazia, o casamento mais seco. E Deus está dando uma promessa aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Então faça o seu melhor, se profissionalize mesmo, se especialize mesmo, avance mesmo em conquistas de conhecimento, da sua profissão, do seu trabalho, mas não se esqueça de que o trabalho não pode substituir Deus na sua vida. Não se esqueça que o seu cônjuge tem mais importância até do que esse corre maluco para ganhar mais dinheiro. Aos seus amados, Deus o dá enquanto dorme. Bom, mas vem a terceira fase do casamento, que é a chegada dos filhos. Primeiro o casamento, depois o trabalho, depois a chegada dos filhos. Olha o versículo 3 comigo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olhar para os filhos como herança de Deus é algo maravilhoso. Porque herança é aquilo que você recebe sem trabalhar, sem merecer. Você recebe. No momento em que você entende que os seus filhos vêm de Deus, e que eles são confiados a você como herança, para que você os nutra, para que você os crie, para que você os ensine, para que você os discipline, para que você os prepare para a vida, para que você os consagre para Deus, tudo vai mudar na perspectiva da criação dos filhos. Eles são herança de Deus. Eles não são seus, são confiados a você. Mas olhem comigo, por favor, o versículo de número 4, porque aí é uma figura de linguagem, uma metáfora muito importante. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E esta figura é uma linguagem militar, é uma linguagem de guerra. Mormente na época em que as guerras eram disputadas, por exemplo, os flecheiros. O filho, uma flecha. E essa figura me enseja 3 lições. Primeiramente, o guerreiro carrega as flechas. Um guerreiro não terceiriza esse trabalho. Ele mesmo carrega as suas flechas. Pois os pais carregam os filhos. A mãe no ventre. Os pais na alma, no coração, nos braços, no bolso, nos sonhos. Segundo lugar, um guerreiro não carrega as flechas para carregá-las para a vida toda. Filho tem fase de ser cuidado pelos pais, sustentado pelos pais, e tem fase que não dá mais para ficar sustentando a vida inteira. É claro que tem suas exceções, e nós não estamos tratando das exceções, mas chega uma hora que o guerreiro faz o que com a flecha? Lança a flecha, lança para longe. Por quê? Porque nós não criamos filhos para nós, nós preparamos os filhos para a vida. Equivocam-se aqueles que querem sempre manter os filhos bem pertinho. Então casa um filho, faz um puxadinho na casa, casa outro filho, mais um outro puxadinho na casa, e vira um clã. E aí,
Se o marido dá uma bronca na mulher, ou a mulher dá uma bronca no marido, isso nunca acontece com os casais que estão aqui presentes. A sogra ou o sogro vê e fica irritado. O casal se resolve daqui a 10 minutos, o sogro, a sogra fica de mal o resto da vida. Então quem casa, quer casa. É melhor você morar numa meia água do que morar num palacete com seus pais depois que casa. Esse é o princípio de Deus. Primeiro princípio do casamento é: deixa o homem, seu pai e sua mãe. Se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então filhos são para ser lançados, prepará-los para a vida. Em outras palavras, tem pais cujos filhos são casados, mas eles querem ainda controlar os filhos. Deixa os meninos, solta. Eles precisam tomar as decisões deles. Você pode ajudá-los, você pode orientá-los, mas via de regra, quando você é solicitado a fazê-lo. Precisa lançar a flecha. Mas a terceira imagem da flecha que eu acho importante é que o guerreiro não joga suas flechas a esmo, joga no alvo certo. Em outras palavras, os pais precisam lançar os filhos, mas a lançá-los no alvo certo. Eles devem ser preparados para serem servos de Deus, servas de Deus, para viverem para a glória de Deus, para fazerem a obra de Deus, para investirem no reino de Deus. Nós não podemos preparar os nossos filhos apenas para que eles tenham sucesso neste mundo, porque o sucesso sem Deus pode ser consumado fracasso. Bom, notem vocês comigo que agora vem uma terceira fase na família, numa família feliz. Está aí no Salmo 128, melhor dizendo. E a primeira coisa que destaco aqui é a questão espiritual, a bênção espiritual. Bem-aventurado, muito feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está casado, os filhos estão lá criados, e agora a Bíblia vem com elogio, vem com uma palavra de felicidade, muito feliz, muito feliz. Não é aquele que alcançou o máximo da riqueza, não é aquele que conquistou os troféus todos e medalhas todas de honra ao mérito, não é aquele que galgou os pontos mais altos da realização profissional, não. O que está escrito? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e andar nos caminhos de Deus significa uma vida de obediência, de integridade. E eu chamo a sua atenção para esse ponto, porque o casamento começou fundamentado em Deus, os filhos chegaram, os filhos cresceram, mas essa família não perdeu rumo, não perdeu agenda, não perdeu a perspectiva correta, ela continua andando com Deus, nos caminhos de Deus. E aí está a felicidade dessa família. Mas depois da bênção espiritual vem a bênção financeira. Olha comigo o verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Irmãos, há princípios importantes aqui a serem considerados. Primeiro, você deve comer do trabalho das suas mãos. O que significa isso? Integridade. Talvez esse mundo aí oferece muitas outras alternativas para você. De você, numa tacada só, ganhar muito dinheiro. Mas para isso você vai ter que transigir, você vai ter que vender a sua consciência, você vai ter que transigir com os seus princípios, você vai ter que abrir mão da sua fé, você vai ter que fazer negociatas perigosas, que lá na frente vão ser um laço para a sua alma. Então você deve comer do fruto do seu trabalho. Seja íntegro, seja honesto. Não venda a sua alma. Não transija com valores absolutos. E ele está ali afirmando outra coisa: se você assim fizer, você pode até não ter muito, mas vai ter o suficiente para ser feliz. Muito feliz. E o texto vai dizer mais outra coisa: e tudo te irá bem. Eu preciso lhe dizer que é melhor você ser um pobre honesto
do que um rico desonesto. É melhor você ter um prato de verdura na sua mesa do que carnes, mas com a consciência pesada, com a alma atribulada, porque não andou em retidão na presença de Deus. Não acumule bens maus adquiridos na sua casa. Essa riqueza vai ser combustível para a sua própria destruição. Mas agora, em terceiro lugar, veja a bênção espiritual, segunda bênção financeira, terceira bênção familiar. Versículo de número 3 e 4, olha comigo aí. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas vamos pegar o versículo 3 agora. Ele usa duas figuras, a videira e a oliveira. A videira é talvez dos frutos o mais delicioso. Quem não gosta de uva? O vinho é uma iguaria das mais antigas, das mais usadas no mundo inteiro. E a esposa é considerada no interior da casa como a videira, não como uma videira frutífera, que traz alegria, que traz satisfação, que traz bênção. Mas aí o versículo prossegue dizendo que teus filhos como rebentos da oliveira. A oliveira talvez é uma das árvores mais longevas que se tem conhecimento. Você vai a Israel, por exemplo, e ao visitar o jardim do Getsemane, você vê algumas oliveiras ali que dizem ser contemporâneas de Jesus. Os troncos vão alargando, vai morrendo e da morte brota vida, e um novo broto, uma nova árvore vai se formando, e quando aquela envelhece, outra vem formando no mesmo tronco, e ela é longeva. Agora note um detalhe importantíssimo: os filhos ao redor da mesa. A mesa é mais do que um móvel na sua sala, a mesa é um emblema. Emblema de quê? De comunhão, de diálogo, de olhar nos olhos. Parece que a nossa geração hoje está perdendo a mesa. Cada um faz seu prato, cada um vai para o seu canto, cada um come numa hora diferente do outro. Estão perdendo a comunhão, estão perdendo relacionamento, estão perdendo a bênção da convivência familiar. Deixa eu dizer uma coisa: se você não está tomando refeição ao redor da mesa, volta, institui a mesa de novo, volta a mesa para o lugar dela. Porque quando você está ao redor da mesa, ninguém olha ninguém pela nuca. E tem hora que a família está meio aborrecida um com o outro, tem hora que você não está legal, tem hora que você está meio assim, amargurado com as situações da vida, e quando você olha nos olhos, não dá para olhar nos olhos e continuar desse jeito. Um sorriso brota, uma conversa surge, um diálogo acontece, a restauração vem, a bênção flui. A família abençoada é aquela que está ao redor da mesa. Os filhos não estão brigados, os filhos não estão separados, os filhos estão ao redor da mesa. Agora, um ponto importante. Aliás, em homenagem às mães, eu não tenho dúvidas de que a mãe é este grande elemento que costura a unidade da família. A mãe é esse imã catalisador que mantém a família unida. É por isso que essa mãe é uma videira frutífera, e por causa da ação dessa mãe, os filhos estão ao redor da mesa como rebentos da oliveira. Eu não sei se vocês já olharam esse panorama. Quando acontece viuvez, e é sempre doloroso, né? Via de regra, o homem ficou viúvo e casa de novo, até 80 anos. Ele não sabe viver sozinho. E mais, via de regra, tem exceção, claro, ele não consegue, ao ficar viúvo, manter a unidade da família. Cada um vai para um lado. Mas quando é o contrário, via de regra, a mulher tem essa capacidade
Primeiro, muitas delas abrem mão de um novo casamento, se ela está na velhice, e ela costura melhor essa questão de manter os filhos coesos e unidos. Eu sempre brinco com a Tinha, que se tiver que morrer, eu devo ir primeiro. Porque eu acho que ela tem muito mais capacidade do que eu, nesse quesito. E eu acho que esta é uma homenagem que nós devemos prestar às mães, porque as mães são essas grandes heroínas, às vezes anônimas, que mantêm a família ao redor da mesa. Mas notem vocês comigo, que há uma promessa de bênção futura, no versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora, vejam vocês, que ele já é feliz agora, no versículo 1, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, ele já é feliz agora. Mas quando ele projeta para o amanhã, para o futuro, aí é uma exclamação, aí uma exultação. Oh, como será abençoado! Você não tem que temer o amanhã, você não tem que temer a crise econômica, você não tem que temer as decisões políticas, você não tem que temer o cenário internacional, você tem uma promessa de Deus, você tem um futuro garantido por Deus, e esse futuro vem em termos de uma exclamação: oh, como será abençoado o homem que teme ao Senhor! Louvado seja Deus! Porque podemos ter famílias sólidas, famílias felizes, famílias unidas, famílias que têm a bênção do eterno para a sua jornada. Mas finalmente, esse texto retrata para nós a quarta fase da família. Versículos 5 e 6. Olha comigo. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. A primeira fase é a fase do casamento. A segunda fase é a fase dos filhos pequenos. A terceira fase é a fase dos filhos adultos ao redor da mesa. A quarta fase é a fase da chegada dos netos. Dos netos. Alguém já disse que os netos são a sobremesa da vida. Ou para usar uma linguagem assim mais brasileirada, dizem que os netos são aqueles que desfrutam das bênçãos que os filhos não experimentaram, porque os filhos são aqueles que amansaram o burro brabo para os netos montarem. É mais ou menos isso. É curioso isso, eu estava falando isso para a Tinha ontem, o Bento estava lá em casa. Quando os filhos são pequenos, parece que você não tem tanta percepção como você tem com o neto. A criança é igual uma esponja. Igualzinho uma esponja, o que você ensina, ela aprende e repete. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu acho que eu perdi muita chance quando os filhos eram pequenos. Eu não tinha essa percepção, talvez não tinha essa maturidade, ou talvez não tinha o tempo necessário que os filhos que requeriam. Mas preste atenção nisso, a bênção que é você contemplar os filhos de seus filhos. É a chegada dos netos. E a bênção que esse texto retrata, vejam vocês comigo, é que quando o Senhor vai abençoando a sua vida desde Sião, você vai ver a prosperidade de Jerusalém. Ou seja, a sua família vai ser um instrumento nas mãos de Deus para contribuir para o progresso da sociedade, da igreja, da nação. Irmãos, que bênção que é você ter uma família estruturada e seus filhos não serem um transtorno para a sociedade. O Estado não precisa gastar dinheiro com seus filhos, com drogas, com prisão.
Mas seus filhos, porque foram criados no temor do Senhor, na sabedoria de Deus, na palavra de Deus, quando você entrega esses filhos à sociedade, eles vão ser bênção, eles vão ser construtores, eles vão ser colaboradores, eles vão contribuir para que a nação seja melhor, mais próspera, mais abençoada. O valor da família, o valor da família. E eu quero concluir dizendo o seguinte: eu escutei parte da palestra que o pastor Arival ministrou aqui hoje de manhã, e ele disse uma frase absolutamente verdadeira: não existe família sem defeito. Não tem família perfeita. Se a sua pode passar o endereço para nós vamos estar lá, passar um mês na sua casa para aprender com você. Agora, muito embora a sua e a minha família não sejam perfeitas, é a única família que temos. Então valorize a sua família, cuide da sua família, invista na sua família. Se a sua família não é perfeita, não pense que trocando-a por outra, você vai encontrar a perfeição. Não vai encontrar, só vai piorar a situação. Então, cuide da sua família, ame a sua família, invista na sua família, para que a sua família seja uma grande bênção, agora e no futuro. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.